quando Moisés é lido. Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15. Nova versão internacional. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, santíssimos de Deus, mais que vencedores, selados com o Santíssimo Espírito da promessa, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse ponto que Paulo apresenta aqui aos Coríntios, quando Paulo fala de Moisés ser lido. Claro que quando Paulo cita Moisés, ele não está falando necessariamente do personagem, da pessoa de Moisés, mas do que Moisés representava, ou seja, o raciocínio do Antigo Pacto, os mandamentos da lei, todo o cerimonialismo mosaico, tá? Todos os mandamentos mesmo, literalmente, incluindo os famigerados 10 mandamentos, né? Que muitos hoje querem seguir na letra, e você vai ver que não faz sentido seguir na letra. Já já a gente vai falar sobre isso com mais profundidade, né? Então Paulo fala de Moisés nesse sentido, ou seja, é o Antigo Pacto, é a lei, são os mandamentos, todo o cerimonialismo, os 10 mandamentos e todo o desdobramento, né? Porque houve primeiro aqueles 10 mandamentos e depois houve todo o desdobramento da lei de Moisés. E Paulo fala o seguinte: quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, quando o Antigo Pacto é lido e, além disso, vivenciado, né? É claro que quando Paulo fala lido, aqui está embutido o conceito de vivenciar, né? Não apenas ler por ler, mas ler e colocar em prática aquilo, né? O sentido que Paulo fala é esse. Então, quando se lia Moisés, ou seja, o Antigo Pacto, e se vivenciava aqueles conceitos, isto fazia com que um véu era posto sobre o coração. Sabemos que, biblicamente, o coração, na verdade, é o entendimento, né? Coração aqui é a mente. Então, Paulo fala assim, gente, até o dia de hoje. Por que Paulo fala isso? Porque já na época de Paulo, Moisés já estava ultrapassado. O Antigo Pacto já estava obsoleto. Na época de Paulo, da igreja primitiva, depois da cruz, eles já estavam em graça. É claro que era um período inicial da graça, eles estavam ainda em um momento de transição de lei para graça, mas já estavam na graça. Por isso que Moisés já estava obsoleto, ou seja, o Antigo Pacto, o cerimonialismo, a lei, os mandamentos, tudo isso já estava obsoleto. Então Paulo fala, até hoje, quando Moisés é lido. Gente, eu quero estender o sentido de hoje para hoje, 2023, né? Hoje estamos aqui ao vivo e gravando esse estudo em 24 de dezembro de 2023, né? Paulo falou até hoje, até o tempo dele, obviamente, aqueles tempos, né? Só que eu quero estender o sentido de hoje para hoje, final de 2023, e não só hoje, como 2024, 2025 e por aí diante. Porque sempre que Moisés é lido, o véu se manifesta. Então, até o dia de hoje, esse véu existe. Por quê? Porque esse é um véu que impede o entendimento de brilhar, né? Os olhos, no caso, né? O Paulo usa essa expressão, os olhos espirituais. Ele impede o brilho dos olhos, porque ele tapa os olhos. Então, o véu se manifesta em função do raciocínio do Antigo Pacto. Ah, irmão Cristiano, mas ninguém mais está no Antigo Pacto, ele já passou, né? A própria palavra diz que Jesus é o fim da lei. É verdade, eu sempre digo isso. Cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. A lei já passou, Jesus foi o fim da lei. Porém, o conceito, ou os conceitos, né, que são muitos, esses conceitos da lei, eles estão aí até hoje, porque a religião faz questão de os ressuscitar, por assim dizer, né? Então, o raciocínio do Antigo Pacto, ele está impregnado na igreja hoje, por mais que a chamada igreja diga que está na graça. Hoje, praticamente todos os segmentos do chamado cristianismo, praticamente todos dizem que estão na graça.
Há um ou outro segmento que diz que tem que cumprir a lei ainda, que o antigo pacto ainda é válido. Isso existe também, né? Só que, na verdade, a maioria não diz isso. A maioria diz que está na graça, mas, na verdade, a lei, ou o legalismo, ou o antigo pacto, né, como queira chamar, o raciocínio, né, do antigo pacto, de Moisés, no caso, está impregnado, só que de maneira velada. Entende? Não é algo assim falado abertamente. Estamos debaixo da lei. Esta obra aqui é uma obra da lei. Eles não falam isso. Eles dizem assim, não, estamos na graça. Aqui é a graça de Jesus. Mas, na verdade, não é. Porque a própria palavra diz que se você vive em um requisito da lei que seja, você está debaixo de toda ela. Entende? Então se coloca em maldição, você está separado de Cristo. Eu entendo essa visão de estar separado de Cristo como estar separado mentalmente, conceitualmente. Entende? Porque a pessoa que tem um raciocínio da lei na sua mente, o que Cristo fez, no fundo, não tem valor para ela. Entende? Então, para mim, o sentido de estar separado de Cristo é esse. Né? Porque a pessoa não está vivendo de fato o que Cristo conquistou. Não está vivendo a graça de Cristo. Logo, ela não está vivendo Cristo de fato. Ela ainda está vivendo os conceitos do antigo pacto. Então é isso que nós vamos desenvolver hoje. Porque Moisés, amados, como eu falei, ainda que seja velado, ainda que as pessoas não percebam, Moisés está sendo lido até hoje. Então, o até hoje que Paulo falou aqui aos Coríntios, escreveu, né, aos Coríntios, esse até hoje, eu digo que é até hoje, 2023. E como eu disse, futuramente aí. Ou seja, enquanto Moisés estiver sendo lido, o raciocínio do antigo pacto vai estar impregnando a mente dos irmãos. Por isso, Paulo fala que o véu cobre os seus corações. Como eu falei agora há pouco, o coração é o entendimento, é a mente. E o véu cobre, ou seja, o véu impede de enxergar. O conceito de véu é esse, né? Esse véu que Paulo fala não era simplesmente um paninho na frente dos olhos. Era uma túnica que se usava na cabeça toda. Então era uma túnica que cobria a cabeça. Então, metaforicamente, é algo que cobre o entendimento e, consequentemente, cobre os olhos, né? E se os seus olhos estão cobertos, você não consegue enxergar. Então, os seus olhos não são iluminados. Percebeu o conceito? Então, Paulo usa essa questão do véu, até usando o véu que Moisés utilizou ali na época que ele recebeu a lei. Daqui a pouco vamos ler o contexto, né? Vocês vão ver isso aqui na palavra. E aí Paulo usa como metáfora, né? Aquele véu que Moisés usou, Paulo usa como metáfora de impedimento da mente e dos olhos. Perceberam o problema? Então, amados, esse véu, veja, ele é o maior responsável pelo fato de muitas pessoas, eu diria que a grande maioria, né, não receber logo de cara, logo num estalar de dedos, como costumamos falar aqui, a revelação da graça. Podem notar, gente, vocês que já estão em graça há algum tempo, que já tentaram transmitir esse conhecimento para amigos, para familiares, etc., vocês podem notar que há uma dificuldade. É evidente que há pessoas que recebem logo de cara, né? Sabe, há pessoas que não têm dificuldade alguma, né? Mas a maioria tem. A maioria não aceita, pula, não, isso é heresia, esse cristiano aí que você me deu o livro, ou que você me deu um link do vídeo dele, esse cara é falso profeta, ele é um diabo, ele é isso e aquilo. Por que há essa resistência? Justamente por causa do véu. E o véu do sistema religioso chamado cristianismo, todas as religiões são um véu que impedem as pessoas de enxergarem o evangelho. Mas o cristianismo é o maior deles, é o mais espesso. Até porque ele é maior também em volume, em número, né, de participantes, de adeptos. Né? Então, o véu do cristianismo, seja qual for o segmento, católico, protestante, neopentecostal, pentecostal, tradicional, sabatista, messiânico, não importa. Todos esses segmentos juntos, eles formam o grande véu da religião cristã. Que de cristã só tem um nome, na verdade, né? Então as pessoas estão envolvidas, a maioria das pessoas, né, está envolvida com esse véu muito espesso.
Então, por isso que há essa dificuldade de as pessoas receberem a palavra da graça. Porque, amados, veja, são muitos séculos, né, de cristianismo, muitos séculos dessa teologia furada do sistema, essa coisa de aceitar Jesus, de que Jesus ainda vai voltar, que você está em pecado, tem que batizar, tem que sacrificar, tem que frequentar o templo, tem que fazer acontecer para ser salvo. Esse raciocínio perdura, há muitos e muitos séculos. Então, realmente, quando surge uma mensagem como a nossa, que a mensagem é em graça, que vem desmistificar tudo isso, que vem ser uma mensagem realmente para destruir essas fortalezas, né? As fortalezas que Paulo fala são construções mentais, né? Ou seja, são raciocínios que, como eu falei, vão perdurando. Assim como a lei na época de Paulo, né? Era o raciocínio ali mais presente. Ou seja, vocês podem notar que na história bíblica as pessoas até recebiam o entendimento de que Jesus era o Messias, entendiam que Jesus era o Cristo, aquela coisa toda, né? E recebiam a palavra. Porém, muitas, principalmente, claro, os judeus, seguiam cumprindo obras da lei naturalmente. E os próprios outros discípulos, os apóstolos, né, além de Paulo, eles também não eram tão contra assim. Quando você lê a história ali em Atos dos Apóstolos, não havia tanto essa preocupação de os judeus cumprirem a lei, né? O próprio Tiago diz, né? Veja bem, Paulo, há muitos judeus que creram e todos são zelosos da lei. Entende? Então, aquela turma ali da parte de Tiago tinha esse raciocínio, e os demais apóstolos também. Entende? Então, essa revelação da graça que descola o Filho de Deus da lei foi dada ao apóstolo Paulo. E Paulo teve muitos embates, muitas lutas até em função disso, porque o véu da lei era tão espesso, que até mesmo os outros apóstolos não se importavam tanto com as obras da lei. Eles achavam natural os judeus continuarem, pelo menos a princípio, né? Percebe? Então, gente, esse véu é muito espesso. E esse véu está aí até hoje. O véu do cristianismo tem como principal costura, entre aspas, justamente a lei. Moisés. Quando é lido Moisés, o véu se manifesta nos corações e, consequentemente, impede o raciocínio, porque, como eu falei, o véu era uma túnica que cobria a cabeça toda, então isso frustra, né, o raciocínio, não permite que o raciocínio alcance a revelação e, claro, consequentemente, os olhos espirituais também não conseguem perceber o evangelho. Vocês podem notar, amados, que eu então, né, passei 20 anos, se contar desde criança, né? É claro que há um desconto aí se contar a minha vida quando eu comecei a me envolver de fato, já pré-adolescente, mas se eu contar desde a minha tenra infância, foram 20 anos aí na religião, amados. E eu sempre fui um grande estudioso. Eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Na Igreja Batista eu fui professor de classe. Com 15 para 16 anos, eu era professor de classe, de uma grande classe ali dos adolescentes. Então eu tinha aquela incumbência, aquela responsabilidade de estudar muito a palavra. É claro que eu estudava em função do raciocínio batista, né? Porque os nossos estudos tinham que necessariamente estarem baseados nas revistinhas batistas. E nós pautávamos então os nossos raciocínios em cima daquelas revistas que eram vendidas pela Convenção Batista, né? Então, de 3 em 3 meses, a igreja comprava aquelas revistas e aqueles temas duravam 3 meses e nós tínhamos que trabalhar em função deles. Mas ainda assim eu estudava muito, porque eu queria entender profundamente aqueles temas ali para que eu pudesse apresentar à classe e não ter dúvidas, né? Mas mesmo estudando ferrenhamente aquilo, eu não conseguia enxergar a graça. Então, na minha cabeça também não havia nem essa separação, gente. Olha, durante a época da Igreja Batista, amado, e na Pentecostal também, sabe? Não havia na minha mente essa separação, como não havia e não há na cabeça de muitos irmãos hoje, essa separação de lei e graça. Esse assunto nem era tocado, gente. Entende? O assunto não era nem tocado. Então a gente vivia ali sem separar os pactos, né? Fazendo aquela mistureba terrível ali de conceitos, né? E não havia entendimento. Então a Bíblia estava ali diante dos meus olhos. Eu estudava aquilo ferrenhamente, lia, relia e tudo mais, e não conseguia enxergar. Por quê? Por causa do véu nos olhos. Então,
o véu religioso, ele é muito espesso, ele realmente impede muitas pessoas de enxergarem a palavra. Vocês podem notar que há pessoas que você percebe que são realmente filhas de Deus, são pessoas até de bom coração, que têm boas obras, que têm bom testemunho, mas elas estão presas no sistema. Então elas são pessoas de Deus, são eleitas, mas elas não conseguem enxergar, pelo menos num primeiro momento, o evangelho da graça, justamente por causa da espessura desse terrível véu de Moisés que impregna o sistema até hoje, né? Então, esse até hoje que nós lemos aqui Paulo falando aos Coríntios, eu estendo o raciocínio até hoje. O véu de Moisés segue até hoje impedindo os filhos de Deus de enxergarem o evangelho. Os corações dos filhos de Deus estão cegos, embotados, né? E não enxergam a verdade do evangelho. Então eu quero ler com vocês, abençoados, o contexto desse versículo inicial, né? Nós lemos aqui 2 de Coríntios 3,15. Vamos ler um trecho do contexto a partir do versículo 6. Vamos lá. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Está vendo Paulo dizendo? O Senhor me capacitou, a mim e àqueles que pregam juntamente comigo, né, a sermos ministros de uma nova aliança. Agora observe, não da letra, mas do Espírito. Amados, aqui nós observamos claramente Paulo fazendo este paralelo. Ele coloca a letra de um lado. Irmão Cristiano, o que é letra? A letra é a lei. E do outro lado ele coloca o Espírito. É aquilo que nós sempre dizemos aqui. Ou a pessoa é guiada pelo Espírito, ou ela é guiada pela religião, no caso, por Moisés, pela lei. O que a igreja, chamada igreja, né, no sistema religioso tenta fazer, e na verdade até faz, né, é misturar esses conceitos. Então as pessoas vivem tanto na letra, sem perceber, a maioria, como eu falei no início, né, a maioria não percebe que está em Moisés, tá? Porque esse é um raciocínio velado. E eles misturam, então, a letra com o Espírito, porque eles dizem que estão em Espírito, dizem que estão na graça, porque estar em Espírito é isso, né? Porque a graça é isso, ser guiado pelo Espírito é você estar sendo direcionado na graça, onde o Espírito é, por assim dizer, o nosso pastor. Porque se somos guiados por ele, esse é o conceito de ovelha, né? De ser guiado. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito é o pastor, ele é o guia. Só que antes da cruz, quem era o guia? O guia era a lei. Paulo chega a dizer isso, né? A lei nos serviu de tutor, de guia, até a manifestação de Jesus. Então veja, a letra está de um lado e o Espírito do outro, gente. Não tem como você viver nos dois. Por isso que o sistema religioso ele é errado, do começo ao fim. Devido a essa mistura de letra e de Espírito. Não tem isso. Ou você anda pelo Espírito ou anda pela letra. E aí Paulo fala, pois a letra mata. Por que Paulo fala isso? Porque a letra era o ministério da morte e da condenação. Você vai ver isso aqui no contexto já já. Então Paulo fala, a letra mata, porque a lei é isso, a lei é morte. A lei veio para imputar a morte, mas o Espírito vivifica. Perceberam? Entendeu o conceito de letra e Espírito? Letra é a lei aqui nesse contexto. Versículo 7. O ministério, vejam só, que trouxe a morte. Pegou? Ué, irmão Cristiano, mas a morte não veio por Adão, né? O próprio Paulo fala que a morte veio por um homem. Sim, amado, a morte veio por Adão. Mas a lei é que imputou a condenação para a morte eterna. Perceberam? A lei trouxe a morte de fato, porque ela trouxe a imputação do pecado. Então, o ministério que trouxe a morte... Então, gente, o ministério da lei era um ministério de morte. Agora, veja o detalhe interessante que eu sempre ressalto quando eu leio esse versículo aqui. Olha só. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Perceberam aí o ponto? Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Gente, ele está falando dos 10 mandamentos. E é interessante isso porque muitos hoje tentam separar, né, com esse raciocínio de a pessoa viver guardando sábados, por exemplo, né? As denominações sabatistas têm isso, né? Ah, nós não cumprimos a lei cerimonial, cumprimos apenas a lei moral, onde está incluído, claro, o sábado, né? Que são os 10 mandamentos. Então eles dizem assim, não, nós temos que cumprir os 10 mandamentos na letra
e o cerimonialismo não. Sendo que mesmo assim eles cumprem o cerimonialismo também. Claro, não como a lei, mas inspirado na lei. Como, por exemplo, é a questão da tal Santa Ceia, que não deixa de ter uma inspiração na Páscoa judaica, né? Então veja, olha o que Paulo fala. O ministério da morte, que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras. Então, amados, Paulo nunca fez separação de lei moral, lei cerimonial. Os 10 mandamentos eu cumpro, mas o cerimonialismo não. Não, gente, nunca houve isso. Não há esta separação na Bíblia, não há essa separação. Mas, irmão cristiano, não existem aspectos cerimoniais e o aspecto moral? Sim, amados, mas tudo isso é uma lei só. Pode haver essa separação de aspectos. A lei tem um aspecto cerimonial e tem um aspecto moral. Sim, mas não são leis diferentes. Você não tem que separar para viver uma parte e outra não. Isso não existe na Bíblia, não tem respaldo bíblico isso aí. Lei é lei. Tanto que Paulo chama o que foi gravado com letras em pedras de ministério da morte. Não foram os 10 primeiros mandamentos ali, os mandamentos iniciais, os fundamentais, que foram gravados em pedras? Claro que depois houve todo o desdobramento, né? São 613 mandamentos. Entende? Mas Paulo cita especificamente aqui os 10 mandamentos, que foi o ministério que trouxe morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, está falando da lei aqui ainda, tá? Que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que é algo desvanecente? É algo que está apagando aos poucos. Como uma luz que você vai apagando ela aos poucos, né? Já viu essas luzes que tem um potenciômetro, onde você vai diminuindo aos poucos ela? Esse é o sentido. Desvanecer é isso. Então era um grande brilho, mas ele ia se desvanecendo. O Paulo usa isso em que sentido? Paulo usa como uma metáfora do período da lei, ou seja, a lei tinha um período a ser cumprido. As pessoas, algumas dizem que a lei tem que ser cumprida eternamente. Não. Vê que a lei ela tinha, por assim dizer, um prazo de validade. Né? Porque era algo que estava desvanecendo. E qual foi o prazo de validade da lei? Entre aspas, né? Claro, foi Jesus. Cristo foi o fim da lei. Perceberam? Só que veja, Paulo está dizendo, a lei veio com resplendor. A lei ela veio com glória. Tanto que Moisés tinha um rosto brilhante, tão brilhante, que ninguém conseguia olhar para o rosto dele quando ele recebeu a lei. 8 e 9. Não será o ministério do Espírito. Vocês estão notando isso aqui, amados? O ministério do Espírito não se relaciona com a lei. O ministério da lei foi o ministério que trouxe morte. E Paulo fala, o ministério do Espírito é outro, esse trouxe vida. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Olha o argumento de Paulo. Ora, se Moisés teve glória e o seu rosto brilhava como um sol, né? Porque o sol é isso, né? Ninguém consegue olhar para o sol diretamente. Se você olha para o sol diretamente, você tem até os seus olhos danificados pela luz do sol. Então o rosto de Moisés era isso, ninguém conseguia olhar para a face dele. Então havia ali uma glória. Mas Paulo fala, não será o ministério do Espírito, que é a graça, né? Ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, está vendo como é que Paulo taxava a lei? Ministério que trouxe morte e condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, que é o ministério do Espírito, que é da graça. Versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que é a glória da graça. 11 e 12. E se o que estava se desvanecendo, está vendo? Estava se apagando, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Deixa eu abrir um parêntese aqui. O ministério da graça e a própria graça de Deus, ela é eterna. Uma das principais características da nova aliança é que ela permanece. Amados, cuidado com esses conceitos que nós vemos por aí.
Tem muitos aventureiros aí dizendo que estão pregando a graça, estão pisando, mas pisando feio no tomate, né? Misturando conceitos, inserindo raciocínios próprios no meio do evangelho. Então, por exemplo, há pessoas dizendo aí que a graça não existe mais. Se Jesus voltou no ano 70, então a graça acabou. Gente, não existe isso, tá? Inclusive, já estudamos algumas vezes isso aqui. A graça é um pacto eterno. Você pode notar a característica, uma delas que Paulo fala, a glória do que permanece. Veja, a lei sim foi transitória. A lei teve um prazo de validade. Por isso a glória da lei era uma glória que desvanecia. Então Jesus veio e pôs fim à lei. Agora, o ministério da justiça, o ministério da graça, é a glória que permanece. Pegou, né? Pegou. Muito bem. Cuidado com aventureiros aí, mundo afora, hein? Cuidado com essas heresias aí. Fecha parênteses. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. 13. Olha que interessante. Não somos como Moisés. Pegou? Ué, irmão Cristiano, o que Paulo está querendo dizer com isso? Aquela questão do véu, gente. Como as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, que brilhava demais, Moisés colocou um véu. E Paulo, então, usa isso como essa metáfora de impedimento. Porque o véu tanto impedia as pessoas de verem o brilho do rosto de Moisés, como, claro, impedia Moisés de enxergar perfeitamente. Porque o véu cobria os olhos e toda a cabeça. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Mais uma vez, Paulo reforça isso, né? 14. Agora observem. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Perceberam? O entendimento ficou cego. No grego é isso, né? Pois até hoje, aí eu digo, né, como eu falei, até hoje, 2023, e por aí vai para frente. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Perceberam? Por quê? Mais uma vez, não é ler por ler. Ler por ler, eu também posso ler. E eu leio bastante o Antigo Pacto, até mesmo para retirar ensinamentos dali. Revelações, profecias, né? Então o Antigo Pacto, ele tem que ser lido sim didaticamente, mas não para você viver o Antigo Pacto. Até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Tremendo, né? Somente Jesus, somente a palavra da graça que manifesta Jesus ressuscitado, Deus sobre todos, que tem o poder de tirar o véu de Moisés dos corações do povo de Deus. 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Glória a Deus. O véu, amados, foi retirado dos nossos olhos. Hoje, você que está em graça, nós que somos da graça, nós tivemos o véu retirado e estamos e fomos, de fato, convertidos a Deus. Antes estávamos convertidos a Moisés, ainda que de maneira velada, como eu falei no início, né? Nós não sabíamos disso, mas nós estávamos raciocinando com o raciocínio do Antigo Pacto. Porém, Moisés foi retirado, o véu saiu e nós fomos convertidos ao Criador por meio do Espírito Santo. Perceberam? 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Perceberam? A liberdade que vivemos pelo Evangelho da Graça vem do Espírito, porque ele nos libertou dos raciocínios do Antigo Pacto, de Moisés e do seu véu. 18. E todos nós que com a face descoberta, perceberam a metáfora aqui se concluindo? A face descoberta é o quê? Sem o véu. Quando você estuda o Antigo Pacto, véu. Perceberam? Agora, em graça não, é a face descoberta. É toda a cabeça descoberta, porque a túnica de Moisés foi retirada. Que glória, né? E todos nós que com a face descoberta, ou seja, sem véu,
contemplamos a glória do Senhor, porque sem o véu você consegue enxergar, né? Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. É aquele conceito que aparece em outras versões, né? De glória em glória. Por quê? Porque é um processo, né? Você vai estudando, vai cultuando, vai crescendo no conhecimento e você vai sendo transformado de processo em processo. Glória a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que coisa linda, né, abençoados? Que maravilha. Perceberam a profundidade do que Paulo apresenta no contexto? E perceberam um perigo de Moisés? Do véu dele? Os mandamentos que foram gravados com letras em pedras foi o ministério de morte e de condenação e que está aí impregnado na mente das pessoas. Mais uma vez eu vou dizer, cronologicamente a lei acabou, ninguém está debaixo da lei, literalmente, do ponto de vista do tempo, né? As pessoas estavam antes da cruz. Porém, a lei permanece na mente, uma influência mental devido à religião. Entende? Então, abençoados, a lei, que foi o ministério de morte e condenação, aquele brilho era passageiro. O que isso quer dizer? Que havia de se manifestar uma outra aliança, esta sim perfeita. Mas veja bem, você pode perguntar, mas irmão Cristiano, a lei não veio de Deus, né? Paulo diz que a lei era espiritual, etc. Como é que algo que veio de Deus, que é espiritual, era imperfeita? Eu vou dizer, a imperfeição da lei não estava nela mesma, estava no homem. Porque o homem tinha que cumprir a lei para fazer a sua parte no pacto. Entende? Como a lei dependia de um homem cumpri-la, o defeito estava nisso. Ou seja, a lei acabou ficando, né, imperfeita pela carne. Paulo falou isso. Porque o homem tinha que cumprir a lei, mas a carne não queria cumprir nada. Nenhum homem tinha capacidade de cumprir a lei de fato. Então era necessário que houvesse uma nova aliança. Uma aliança do Espírito. Uma aliança onde Deus faria as duas partes. Porque, veja, é assim que acontece, né? Quando você faz uma aliança, um acordo com alguém, existem duas partes, né? Então você faz o acordo, o contrato, a aliança, como queira chamar. Existem duas partes e cada um vai fazer ali o seu lado da aliança e do acordo. No caso da nova aliança, o Senhor Deus fez as duas partes. Ele fez a parte dele e a parte que caberia aos seus filhos. Perceberam? Por isso ele se manifestou como filho. Justamente para morrer pelos pecados. Cumprir toda a lei, tudo que a lei exigia, para que a nova aliança se manifestasse. Perceberam? Então havia necessidade, porque a antiga aliança era imperfeita por causa da carne. Vamos ler a palavra falando sobre isso na carta aos Hebreus, capítulo 8, vamos ler do 6 ao 13, também nova versão internacional. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem, irmão Cristiano? Aqui é uma referência aos sacerdotes da lei. Ou seja, o ministério de Jesus é superior ao ministério da lei. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então havia duas alianças, né? A aliança da lei e depois a nova aliança, que é a aliança da graça. A da lei foi intermediada por Moisés, a da graça por Jesus. Daí você já percebe a superioridade. Só nisso a superioridade da graça já está estabelecida. Mas vamos lá. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas, claro, em promessas superiores. 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Mais uma vez, ela era imperfeita por causa do homem. 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, ou seja, ninguém conseguiu cumprir a lei, né? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Muitos, inclusive, se apegam nisso, né? Ah, irmão Cristiano, tá vendo? A nova aliança não foi para os gentios, para nós não. A nova aliança foi para Israel, para Judá. Gente, essa referência aqui, essa união das comunidades, porque houve uma separação política, né? Havia todo o Israel. E aí houve uma separação política entre o Estado, então, de Israel e de Judá. Então o povo de Israel se dividiu nesses dois reinos.
quando há essa referência lá no livro de Jeremias, é claro que naquela época de Jeremias não havia essa revelação de que a aliança era espiritual. Obviamente. Tá? Então, quem lia naquela época a promessa da nova aliança lá em Jeremias tinha esse raciocínio carnal, de que a referência aqui era exclusivamente para os israelitas. Só que o Evangelho da Graça veio revelar que, na verdade, o plano de Deus sempre foi espiritual, para o seu povo, não do ponto de vista da carne, mas do espírito. Nesse caso, as outras etnias são incluídas. Porque os filhos de Deus não são apenas aqueles que têm origem israelita. Na verdade, os filhos de Deus pertencem a todas as etnias. Então, em todas as etnias, há filhos eleitos de Deus. Então, essa referência aqui da nova aliança para a comunidade de Israel e de Judá, aqui o raciocínio é espiritual. E a comunidade de Israel e de Judá juntas significa a totalidade do povo de Deus. Só que, mais uma vez, não é o povo de Deus no sentido carnal, mas espiritual. Veja, eu tenho um estudo que explica isso claramente, um estudo profundo sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo quem está assistindo pelo YouTube. O Pacto Eterno da Graça. Meu irmão, se você não assistiu, assista para você entender. É um estudo maravilhoso, onde nós explicamos isto que eu acabei de falar com mais profundidade. Então, a nova aliança foi feita com a comunidade de Israel e de Judá, ou seja, ela foi feita com a totalidade do povo de Deus. Mas que povo, irmão cristiano? Bom, se você olhar segundo a carne, serão apenas os israelitas. Só que a visão, como eu disse, é espiritual. Então, aqui, o povo de Deus não é o Israel carnal, mas o Israel celestial. Muito bem. Versículo 9. Olha o que diz aqui. Não será, olha o detalhe, não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Percebe que é uma nova, é outra. Ela não é a continuidade da antiga, é uma nova de fato. Ela não será como não é, né? Aqui está no futuro porque é uma referência ao texto de Jeremias, né? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Pegou? 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Perceba que aqui já fala de uma comunidade só, ou seja, da totalidade. Só que a visão, mais uma vez, é espiritual. A comunidade de Israel aqui não é segundo a carne, é segundo o Espírito. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes. Gente, observe bem isso aqui, para você entender o que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Guarda essas informações aqui. Porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O que a palavra está dizendo aqui? O que Deus disse? Que ele colocaria, como ele fez, as leis em nossas mentes. Perceberam? Ele escreveria em nossas mentes. Coração é mente, né? Ou seja, não mais em tábuas de pedra, mas na mente. Em outras palavras, é a direção do Espírito. Na nova aliança, vocês não serão guiados pela letra da lei antiga. Vocês serão guiados pelo meu Espírito. Colocar as leis na mente, no coração, escrevê-las no coração, é uma referência à direção do Espírito. Porque, mais uma vez, na nova aliança nós somos guiados pelo Espírito. Não é o que Paulo fala? Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Paulo não falou isso? Pois é. Então é o Espírito que nos guia. Você não precisa de uma letra, de 10 mandamentos. Percebe? Os mandamentos de Deus é o Espírito Santo te guiando. Você não precisa de letra, porque a letra mata. A nova aliança é diferente. Você não tem que aprender a letra para conhecer Deus. O Senhor vai se manifestar para você. Na verdade, ele já fez isso, né? Eu estou fazendo referência do tempo verbal no futuro porque nós estamos lendo a palavra do passado, né? Uma profecia do antigo pacto, percebe? Mas, na verdade, tudo já foi consumado. Você tem que entender isso, tá? Então, o Senhor, ele que se manifestou. Antes a pessoa conhecia Deus, conhecia até a página 2, né? Entre aspas. Ela conhecia por meio da lei. Havia, observe bem o que eu vou falar, havia a necessidade do ensino da lei.
né? Por isso que havia ali os doutores da lei, havia as escolas da lei. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo estudou com Gamaliel, na escola da lei de Gamaliel. Por quê? Porque havia necessidade do ensino da lei. Então, o entendimento da lei entre os judeus era passado de geração em geração, de pai para filho, de professor para aluno, para que eles pudessem conhecer a Deus. Mas veja, era um conhecer relativo, né? Era um conhecer do ponto de vista da lei. Então, havia a necessidade de ensinar a lei, né? Ninguém poderia dizer que conhecia a Deus se não conhecesse a lei. Por isso que os pais passavam o entendimento para os filhos e por isso que muitos eram, inclusive, levados para as escolas dos doutores da lei, como Gamaliel. Perceberam? Vamos ler o 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Veja, amados, algumas pessoas nos perguntam muito isso. Irmão Cristiano, por que aqui fala que ninguém mais ensinará, se o próprio irmão ensina? O próprio apóstolo Paulo, né, falou muito de ensino. Havia, inclusive, as pessoas ali separadas por Deus com o dom do Espírito na igreja primitiva, como há até hoje, com o dom de ensinar, que Paulo chama de mestre, né? Mestre, gente, é no sentido de ser professor. Tá? Quando você vê o dom de mestre, é o dom de ensinar. Então, se Paulo falava de ensinar, se você mesmo, irmão Cristiano, ensina até hoje, por que a palavra diz que ninguém mais ensinará? Gente, aqui é uma referência à lei. Não se esqueça do contexto. O texto aqui está fazendo um paralelo das alianças. E está falando da superioridade da nova. Como eu falei agora há pouco, na antiga aliança, para que a pessoa conhecesse Deus do ponto de vista da lei, ela tinha que ser ensinada, né? Então o pai passava para o filho, como eu falei, e muitos iam para as escolas dos doutores da lei para serem ensinados a respeito da lei, para conhecerem a Deus daquele ponto de vista. Quando diz ninguém mais ensinará ao seu próximo, é a lei. Ou seja, ninguém mais precisa aprender a lei de Moisés para conhecer Deus, porque ele é que se manifesta. E o conhecer aqui, ele é mais do que conhecer tecnicamente a palavra, teologicamente a palavra. O conhecer aqui é intimidade. Ou seja, ninguém mais precisa aprender a lei de Moisés para ter intimidade com Deus, porque Deus já se estendeu no coração dos seus filhos. Ele já habita em todos os seus filhos. Este aqui é o sentido, tá? Então, quando você lê isso aqui, ninguém mais ensinará, é ensinar a lei. Ninguém precisa mais da lei para conhecer Deus. Este é o sentido do versículo 11 aqui. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Porque todos terão intimidade, todos os filhos já têm o seu espírito. 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade, já fez isso, né? E não me lembrarei mais dos seus pecados. 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ou seja, obsoleta, ultrapassada, acabou. No nosso tempo já acabou, né? E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ué, irmão Cristiano, na época que da carta a lei não tinha desaparecido, bom, sim, ela já tinha sido cumprida por Jesus. Mas esta referência aqui é no sentido do templo. Porque Jesus já havia cumprido a lei, já havia morrido pelos pecados, já tinha posto fim à lei. Porém, a lei estava sendo praticada no templo, porque nessa época o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então, todo o cerimonialismo era cumprido anualmente, a oferenda pelos pecados, os outros sacrifícios menores eram oferecidos, os dízimos, as abluções, enfim. O templo estava funcionando. Então, ele estava perto de desaparecer e, de fato, ele desapareceu no ano 70, quando ele foi destruído pelo Império Romano. Perceberam? O Império Romano destruiu o templo, se cumprindo o que Jesus falou, né? Jesus disse em Mateus 24 que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo e, de fato, ele foi totalmente destruído no ano 70. Então, tudo se cumpriu. Então, quando foi escrito aqui perto está de desaparecer, é porque aquele templo, nessa época da carta, ainda estava de pé e funcionando. Este é o sentido. Mas, na verdade, a antiga aliança já acabou de fato, já desapareceu. Como eu falei, Cristo pôs fim à lei e o Império Romano acabou com o templo. Ponto final. Agora, a lei existe hoje mentalmente.
Ela influencia as pessoas do ponto de vista do conhecimento. Ela ainda é um véu, o véu de Moisés ainda existe. E é muito espesso e ele impede as pessoas de enxergarem o evangelho verdadeiro. O ministério da graça, a gente, é superior. A lei veio em glória, mas era transitória, como já vimos. A graça é superior. Porém, os conceitos da lei estão aí. Você quer ver alguns exemplos? Observem só como é que a lei está ainda até hoje. Primeiro, todas as chamadas igrejas fazem jejum de alimentos. Eu estou mentindo? Todas fazem. Fazem para buscar poder, fazem para ter intimidade com Deus, fazem para quebrar a carne. Observe, Jesus já quebrou a carne já morreu, o velho homem já está morto. Você não precisa fazer uma cerimônia de jejum para ter intimidade com Deus. Você não precisa disso porque o Espírito já habita em você. Perceberam? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo específico sobre jejum. Quem quiser se aprofundar nisso. Não tem sentido fazer jejum de alimentos na Nova Aliança. A não ser que você faça com fins de saúde, né? Existe hoje aí esse conceito de jejum intermitente que faz bem para a saúde. Isso é outra coisa. Agora, fazer jejum religioso não existe. Inclusive, o jejum é uma afronta à presença de Deus em nós. Quer entender isso? Assista aí na descrição do vídeo pela gravação no YouTube esse estudo sobre jejum. A maioria aí faz. Muitos fazem para buscar poder. A palavra diz que o poder de Deus já opera em nós. Mas os caras fazem jejum para buscar poder. Percebe como é que isso é um raciocínio obsoleto? É o antigo pacto na igreja hoje. Quer ver um outro exemplo? Santa Ceia. Nós temos em nosso canal um estudo sobre a Santa Ceia que explica isso detalhadamente. Não existe Santa Ceia. Percebe? A última ceia do Senhor foi a que ele fez lá com os seus discípulos antes dele morrer. A igreja de Coríntios, né, os coríntios relembravam erroneamente. Não deveriam fazer, mas eles faziam essa cerimônia junto com uma festa. Né? Os coríntios faziam uma festa de comes e bebes, inclusive muitos ficavam até bêbados, era uma coisa horrível. Né? Era carnalidade pura naquela igreja de Coríntios ali. E no meio daquela celebração ali, daquela festa de comer e beber, eles faziam uma tal ceia, que não deveriam fazer, mas faziam. Nesse estudo nós explicamos em detalhes isso aí. Tá? Então veja, jejuns, Santa Ceia que não existe. Repito, não existe. Essa ceia que você vê o pessoal comer hoje aí, não existe. Onde você encontra isso na Bíblia? Ah, vou comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco. Não tem isso na Bíblia, não existe. Perceberam? Mas é uma cerimônia inspirada no Antigo Pacto. Eu costumo dizer que é uma caricatura da Páscoa judaica, essa tal Santa Ceia. É um raciocínio do Antigo Pacto. Outra coisa, a obrigatoriedade dos dízimos. E dízimo dado em dinheiro ainda. Gente, veja, isso é um raciocínio que vem do Antigo Pacto. Em graça, a contribuição é voluntária, segundo propôs no coração. E o Evangelho, né, o apóstolo Paulo, ensina o seguinte: a contribuição tem que ser feita de coração, né, faça segundo propôs no coração, com alegria e com generosidade. É o que sempre falamos aqui no ministério. Esse é o meio de apoiar, de semear, de contribuir. Entende? Mas o raciocínio do dízimo está aí até hoje. Nós temos um livro escrito sobre isso. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link da nossa livraria. Tá? Quem quiser ler esse livro, você pode ler gratuitamente. Tá? A versão digital, PDF, está disponível nesse link gratuitamente. Estão entendendo como o Antigo Pacto está impregnado no meio do sistema? Outra coisa, má consciência de pecado, de ser pecador. Gente, não existe isso. O filho de Deus, a filha de Deus, não são pecadores. Os filhos não são pecadores. Não existe isso. O pecador é quem nasceu antes da cruz debaixo do pecado. O pecado foi aniquilado. Vou deixar também na descrição do vídeo um link de uma playlist nossa completa sobre o assunto pecado. Quer entender com profundidade isso? Assista aos estudos dessa playlist. Então veja, jejuns, Santa Ceia, dízimos, má consciência de pecado, dependência de templos. Os judeus, gente, quando eles queriam, por exemplo, orar a Deus, né, havia aqueles períodos ali de orações, eles oravam em direção ao templo quando eles estavam distantes.
né? Então eles imaginavam que o templo está nessa direção. Eles oravam em direção ao templo. Os sacrifícios eram feitos em função do templo. A adoração a Deus era no templo. Então essa dependência templária que as pessoas têm hoje, né? Eu tenho que frequentar um templo de pedra com a placa denominacional porque só ali eu vou encontrar Deus. Deus se manifesta ali. Essa dependência vem do raciocínio da lei. Aquela dependência que os judeus tinham do templo e até das sinagogas, né? Tudo era em função do templo de Jerusalém. Então essa dependência que as pessoas têm de templos hoje é terrível e vem do Antigo Pacto. Vocês podem notar, gente, que as pessoas chamam os templos de igreja. A minha igreja é ali. Não, gente, igreja somos nós, não é o prédio. Perceberam? Tudo isso é raciocínio do Antigo Pacto. Outra, a busca pelo Espírito Santo. Veja, no Antigo Pacto é que não havia a presença do Espírito Santo. Hoje, no Novo Pacto, o Espírito habita no seu povo. Ele já foi derramado. Perceberam? As pessoas ficam até hoje buscando o Espírito. A maioria das chamadas igrejas faz isso, né? A maioria tem essas campanhas, entre aspas, de buscar o Espírito. Eu participei de muitas. Sexta-feira, a campanha da busca do Espírito. Vem aqui na frente, irmão, você que não tem o Espírito ainda. Veja só que absurdo, né? E as pessoas achando que não tinham o Espírito, iam para frente do chamado altar do templo, né? Vem aqui no altar receber a imposição de mãos para você receber o Espírito Santo. Este é raciocínio do Antigo Pacto, porque lá é que não havia a presença do Espírito Santo, morando e habitando no povo de Deus. E todos os demais cerimonialismos que existem. Tudo isso vem do raciocínio do Antigo Pacto. Vocês perceberam que essas igrejas estão, sim, mentalmente debaixo da lei? Perceberam? Eles dizem que não, como eu falei no início. Não, estamos na graça. Tudo bem, tem um outro segmento que até diz que tem que cumprir a lei, tem que cumprir os 10 mandamentos, tudo bem. Mas a maioria diz que está na graça. Né? Só que não estão. Mais uma vez, jejuns, Santa Ceia, dízimos, má consciência de pecado, dependência de templo, buscar o Espírito Santo, viver em cerimonialismo, proibições e imposições, pode fazer, não pode fazer. Tudo isso é raciocínio do Antigo Pacto. Meus amados, quando nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor, o véu é retirado, Moisés é retirado e você é liberto totalmente desse raciocínio todo que eu acabei de apresentar aqui. Perceberam? Os nossos olhos são, de fato, iluminados. Por isso que Paulo falou isso aqui em Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que lindo, né? Por que Paulo fala isso? Justamente é o véu. Porque o véu de Moisés cobria os olhos e não permitia a iluminação dos olhos. O que Paulo está dizendo aqui no final das contas? Eu oro para que vocês tenham o véu totalmente retirado dos olhos de vocês, né? Para que os olhos sejam totalmente iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso é revelado por meio da graça, palavra da graça. Os nossos olhos foram iluminados pela graça. Não há o véu de Moisés em nós. Receba esta palavra em tua vida, meu amado. Principalmente você que está novo na graça. Está chegando agora, entenda. Você está tendo o maior de todos os privilégios que um filho de Deus pode ter nessa vida terrena. É conhecer o verdadeiro evangelho. De modo que Moisés seja retirado de sua mente. Ainda que você, antes de conhecer a graça, ainda que você pensasse que estava na graça, né? Como eu disse, a maioria aí diz que está na graça. Mas você viu comigo, provei aqui para vocês, que eles não estão na graça. Ou seja, mentalmente, tá? Cronologicamente, todos os filhos de Deus estão debaixo da graça, da nova aliança. Mas eu estou falando do ponto de vista mental. Mentalmente, esse povo do sistema está separado de Cristo, separado e caído da graça. Por quê? Porque eles não vivem a graça. Eles dependem de todos esses mandamentos que eu acabei de falar, todo esse cerimonialismo, toda essa dependência. Por quê? Porque Moisés é lido até hoje. Ou seja, ele é vivenciado. Como eu disse, não é apenas ler por ler. Ler por ler, qualquer um pode ler. O problema é você vivenciar. O problema é você ter os conceitos de Moisés
da lei, do antigo pacto, na sua mente. Este é o grande problema. Aí você fica, como eu disse, separado de Cristo. Aliás, eu não, né? A palavra que diz isso. Separado de Cristo e decaído da graça. Vamos, inclusive, encerrar o estudo de hoje com esse versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Meus amados, quantos irmãos, que são eleitos de Deus, são filhos, mas estão com o véu de Moisés em suas cabeças, consequentemente sobre os seus olhos? Quantos? Quantos estão decaídos da graça porque não vivem o que a graça proporciona? Quantos estão separados de Cristo na mente porque não raciocinam com a mente de Cristo, raciocinam com a mente de Moisés? Quantos? É por isso que o nosso ministério existe e outros que pregam a graça. Esse esforço de pregar a graça é para que os nossos irmãos alcancem o privilégio que nós alcançamos, de conhecermos a verdade do Evangelho e sermos totalmente libertos do véu de Moisés. Aqui em nosso ministério, Moisés não é lido, não no sentido de viver nele. Nós podemos ler Moisés, entre aspas, né, o Antigo Pacto, do ponto de vista didático. Mas para viver Moisés, negativo. Aqui nós vivemos 100% Cristo. Aqui nós vivemos 100% a graça de Deus. Louvado seja o Criador por isso. Amém.